Bom dia pessoas incríveis, que pode transformar a sua vida, a vida das pessoas ao seu redor. Hoje a live era para começar às 8 da manhã, mas a gente sempre tem algumas interferências quando a gente quer fazer algo, quando a gente decide algo, que é para não só nos ajudar a nos libertar, mas a libertar as pessoas, o mundo das pessoas. Então, ao acordar hoje cedo, acordei às 6 da manhã, me preparei. Quando eu estava saindo de casa, 20 para as 8, para chegar aqui, me deparo com o meu cachorro, que foi mordido por um porco-espinho. Veja só, né? O que será que isso quer dizer dentro da espiritualidade? O que será que isso quer dizer? Esse significado espiritual aparecendo, né? Que dizem que nada é por acaso. Então, o porco-espinho, ele significa espiritualmente, ele simboliza o quê? Proteção, individualidade e necessidade de equilíbrio entre proximidade e distâncias em relacionamentos. Veja só como é incrível essas coisas, né? Às vezes a gente tem alguns ataques psíquicos durante a semana e a gente quer se proteger. A gente não entende de onde vem, mas a gente precisa se libertar. A gente precisa olhar com carinho, com amor, né? A gente sim precisa fazer a proteção diária, né? Essa proteção de defesa, se protegendo, mas a gente precisa estar vulnerável, estar aberto, estar atento para entender tudo isso. Entender por que a gente está nesse movimento. Entendendo por que essa busca de cura, não só da gente, mas das pessoas ao nosso redor. Isso é que nos impulsiona para algo maior. Então veja que lindo, né? Entender quando a gente busca o significado das coisas que acontecem no nosso redor, o significado de entender por que esse mundo acontece, né? Por que essas coisas acontecem com a gente, por que podia ser diferente. Então hoje a gente vai falar sobre a arte de perdoar, a gente vai falar sobre manter a mente aberta para tudo isso, esses significados, entender de onde vêm tantas coisas, né? A gente vai estar presente no aqui e agora, né? Quem não conseguir ver agora pode ver depois. Vai ser uma live bem linda, com muito conhecimento, entendimento. Então não interessa o que acontece, né? Quando a gente tem um propósito, a gente pode demorar um pouquinho para fazer acontecer, mas a gente vai fazer, a gente vai continuar a nossa caminhada. Então é muito lindo de ver tantos movimentos, tantas coisas, tantas curas. Vamos falar um pouquinho sobre por que perdoar, qual que é a relação do perdão com a nossa vida, que transformação é essa que acontece na nossa vida e por que podemos, né, ou por que nos perdoar, ou por que perdoar alguém, o que isso quer dizer, né? Então, tantas coisas. Já está entrando pessoas aqui, seja bem-vindo, Júnior. Então, o que é a arte de perdão, né? O que é essa arte de perdoar alguém, essa libertação em relação a outra pessoa, essa nossa mente, esse espaço, né, não físico que a gente não entende. Quando eu comecei a praticar o perdão foi em 2011, eu entrei para terapia, né? Tava com bastante dificuldades na vida, na profissão, nos relacionamentos, e a minha terapeuta falou que era para perdoar as pessoas, olhar para esse olhar. Tive raiva, né? Quando alguém fala, né, solta, porque daí a gente tem raiva porque fica no papel de vítima. Papel de vítima achando que a culpa é da outra pessoa. E a gente precisa entender que não, nada é sobre o outro, é sobre a gente mesmo. Quando a gente entende o nosso pensamento, a nossa mente entende que não é sobre o outro. É o que a gente precisa olhar, o que a gente precisa soltar para levar uma vida muito mais leve. Então essa raiva, essa mágoa que eu levava comigo e nem sabia, achava que não tinha raiva, que nos prende ao passado, as pessoas, né, ligadas, que nos magoou, essas pessoas que nos machucou, que por algum motivo nos abusou, roubou, enfim, né? Que a gente acha que foi injusto e que foi irresponsável da outra pessoa, que ela agiu de maneira desleal, prejudicando emocionalmente ou materialmente a nossa vida. Então veja que
quando a gente entende que o perdão é um remédio para soltar tudo isso e aproximar pessoas, né, mais leves, mais felizes, pessoas que nos impulsionam para o mundo, nos leva para lugares lindos, mágicos, né? Então veja que é muito lindo quando a gente se transforma, a gente começa a olhar um passinho de cada vez, e sim, demora muito tempo para a gente se libertar, porque às vezes a gente volta às memórias, a gente tem que ir lá ressignificar de novo, olhar, entender tantas coisas boas que podem acontecer. Então o perdão é um remédio para tudo isso, para nos soltar, nos curar não só a nossa parte física, mas também a nossa parte mental, o nosso espírito, e nos elevar para mundos melhores, para a gente se conectar com pessoas que buscam a evolução nessa vida, porque o propósito da nossa vida, sim, é evoluir e ser feliz, né? E no caminho a gente acaba esquecendo tudo isso. Quando a gente nos liberta desses conflitos, né, entre vítima e algoz, achando que é alguém que nos fez algo que nos prejudicou, e a gente só muda na dor, né? A gente não consegue mudar sempre no bem, quando a gente está sempre bem, está saudável, está tranquilo, a gente não busca algo novo, então a dor vem dessa forma para nos impulsionar para fazer algo novo na nossa vida. Então acontece para ser o que? Sair desse lugar de vítima, a gente se purifica, a gente se liberta. Oi, beijos, amada. Está me ouvindo aqui. Sou da Tele Studzinski. Que legal, seja bem-vinda. Como é que é seu nome? Não aparece seu nome aqui? Então, olha só que legal, né? Então, veja só, todo esse olhar, todo esse aprendizado que a gente nos leva para um mundo lindos e maravilhosos. Quando nos libertamos dessas inferioridades que a gente nos leva para um mundo maior, né? Isso que fez a caminhada, então a caminhada é linda, a Neuza. Ah, que legal. Seja bem-vinda, Neuza. Neuza foi minha professora quando eu era jovem, né? Bem jovem. Me ensinou muitas coisas. Então, olha só, que legal, né? Muito obrigada por estar aqui. Então, o que é manter a mente aberta, né? Manter a nossa mente aberta, ela é o que? Significa que a espiritualidade é lidar com a intuição, aqui e agora, estar aberto, presente, totalmente presente no agora. Né? Eu estou aqui, né? Quem está aqui na live está me escutando, presente com as palavras, né? Porque quando a gente escuta, a gente sente uma emoção, a gente nos leva para alguns lugares quando a gente vê alguém falar. Então, são nossas memórias que fazem as coisas acontecerem. Então, às vezes, a gente está aqui, não está presente naquilo que está acontecendo, e a gente vai, automaticamente, nossa memória vai lá no passado por algo que a gente já vivenciou. Aciona ali um botão na gente, né? Aciona esse botão que ele pode ser de felicidade, ou de tristeza, ou de mágoas, ou outras coisas, né? Isso faz com que a gente crie uma ansiedade muito grande de sair desse lugar. Então, o que é realmente ficar no aqui agora, né? Ficar presente. É respirar, fazer com que teu mundo seja mais leve, é escutar a pessoa que está ali na sua frente, é tirar um tempo para você, um tempo para olhar para você no silêncio, né? Meditação é respiração, é se conectar com você, com a pureza da sua alma, é acalmar seu pensamento e tantas outras coisas, né? Viver no momento é viver disponível, né? Disponível para nós, né? O que eu posso fazer agora, nesse momento, sem trazer memórias e coisas destrutivas da nossa vida, que vai nos levar para algo maior. É ali onde que a gente cria o tempo todo, é ali onde que nos leva para algo maior. Quando eu comecei a me conectar com isso, né? Porque, tipo, que nem eu falei, comecei em 2011, fazer esse processo do perdão diariamente, e começa a vir muitas pessoas na mente, muitas pessoas, e você faz exercícios, né? Palavras simples e mágicas que vêm do fundo do coração, né? Faz com que a gente liberta essa pessoa desses laços que está grudado em nós, para ela também ser livre para uma vida mais feliz e mais leve. Porque quando a gente ama, a gente deixa a pessoa livre para viver as suas escolhas, a gente não prende ninguém. Não é porque eu sou terapeuta, não é porque eu trabalho com terapias, não é porque eu tenho amizade com alguém que essa pessoa é obrigada a estar comigo o tempo todo, que ela é obrigada a fazer terapia comigo o tempo todo. Não, ela é livre para fazer as escolhas dela, que ela é obrigada a comprar comigo,
Então a gente tem que sim deixar as pessoas livres para elas escolherem os caminhos dela, para ela sentir no coração o que é leve aqui para mim eu fazer da minha vida. Seja bem-vinda, Luciana, Maurício, a Márcia Barcelo, a gente estava juntas lá a gente escreveu juntas o livro, né, Mulheres que Superam, a gente estava junto em Porto Alegre final de semana. Seja bem-vinda, Josi, que legal, né? Então, o que é esse sentido, né? Nos faz sentir pensar e soltar esse passado que poderíamos ter agora, né? O que seria isso e agora, esse precioso momento, né? De estar presente consigo mesmo. Veja que nada é místico, né? Apenas agora, é muito simples, é direto. Não tem nada de misticismo aqui. É só olhar para si, se conectar com o seu interior. É ali que está tudo que você busca, é ali que você tem todas as respostas. Obrigada, Márcia. Dia excelente para nós. E então, esse lugar, né? Um por um, olhar, lugar por lugar, estar presente totalmente, constantemente. Nos sentimos ameaçados pelo agora e saltamos para o passado ou para o futuro. Então veja, né, quanto a nossa consciência fica sempre oscilando de um lado para o outro. Por isso muitas pessoas estão ansiosas, muito ansiosas, não sabem lidar com isso. Né? Umas são tantas que têm até ataques, né? Como seria se libertar de tudo isso, estar presente, né? Se conectar com o seu coração. Porque quando a gente vai com a nossa verdade, quando a gente vai com a nossa cura, quando a gente entende tudo isso, quando a gente olha o outro, né, com bons olhos, sem julgamentos, é muito mais leve, as conexões são maravilhosas, né? E também muitas coisas podem ser construídas junto com pessoas. Nos sentimos também livres quando a gente se liberta e todas as escolhas tomadas no lugar a cada momento, mas nenhuma delas considera bom ou mal, porque se considera todas as coisas que vivemos experiências incondicionais. Então, são nossas experiências que nos levam para o mundo maior, são nossas escolhas diárias. Então, quanto mais a gente está atento às nossas escolhas, mais feliz a gente é e a gente não cria problema, porque lá na frente a gente vai ter que resolver algo que a gente fez no passado e a gente não soube lidar com isso. Então, se a gente está atento, a gente não entra em confusões, a gente fica atenta, a gente não entra em problemas, a gente sabe lidar com tudo essas coisas que vêm na nossa vida com leveza. Elas não vêm, né? Essas experiências não vêm com uma etiqueta que a gente devia seguir passo a passo e daria certo, né? Senão todo mundo teria o mesmo caminho, as mesmas experiências e não, cada um tem experiências diferentes. Mas as emoções que afloram no seu dia a dia, né, são em comum, né? São com todas as pessoas acontecem essas emoções. Então, quando a gente entende as nossas emoções, quando a gente sente o nosso corpo, a gente liberta os pensamentos destrutivos. Não tem nada que você não vai conseguir fazer, lidar e sair de estados que você se colocou. 2017, né, quando eu soltei tudo isso, né, me libertando de várias coisas, de relacionamentos, de pessoas, me focando no meu interior, o que eu preciso entender aqui, a vida começou a dar saltos quânticos direto. Então, o convite é para que vocês também façam isso. Olhem para si, né, dizendo que olhando para tudo, seja as coisas boas ou ruins, né, porque não tudo são escolhas. E as pessoas às vezes defendem o lugar, a posição que está, né, que lugar eu estou. Né, se eu estou, Mônica, hoje solteira, né, e me posiciono como solteira. Se estou namorando, me posiciono como estou namorando. Se tenho um trabalho, eu posiciono defendendo o meu trabalho. Né? Então, cada parte que você está, aonde você está, se você trabalha, você vai defender o teu produto. Então, cada um defende a sua bandeira conforme o que está vivendo. Quando muda de bandeira, né, muda de escolhas, defende o outro lado também. Então, como seria estar dos dois lados, entender tudo o ser humano como um todo, né, as coisas, as escolhas como um todo. Então, vamos vivendo, né, às vezes sem dar atenção devida àquilo que precisa, e a gente precisa olhar isso com mais leveza, né, dando aquela atenção. Tomar minha água aqui, carequinha que Rafaela fez para mim, ó, movimento Nossa Doce Terapia, né, que já era para mim estar aqui semana passada, e como eu falei, às vezes acontece muito atrapalho quando a gente vai fazer esses movimentos,
que a minha cura é a sua cura, né? A Rafa é da terapia de luz, ela faz essas canecas. Que nem eu falei, era para estar hoje de manhã aqui às 8 da manhã. E um porco-espinho pegou o meu cachorro, né? Tive que ir lá correndo assustada, porque não sabia como lidar com tudo isso, né? Então, o que isso quer dizer para nós, né? O que a gente tá... Que proteção a essa a gente tá tendo na nossa vida? Será que a gente tá botando espinho nas pessoas, né? Que nem esse porco-espinho que jogou os espinhos dele para se defender? Ou a gente tá indo pro mundo, né? Mesmo com esses ataques psíquicos, com essas pessoas que às vezes atacam na nossa vida, a gente tá mostrando um outro lado para ela, né? Mostrando o amor, a alegria, a felicidade, vendo o outro lado da vida. Então, às vezes a gente não dá conta, né? Não nos damos conta que estamos indo para um lado, né? Ou para o outro lado, né? Que lado a gente está escolhendo viver, né? Eu estou olhando para mostrar para o mundo o outro lado, né? Dando o outro lado, mostrando as alegrias, as felicidades, as conexões, a evolução. Ou eu estou largando espinhos, né? Mandando maldade, traições e tantas outras coisas, né? Que as pessoas mandam. Lembrando que o pensamento, né? O nosso pensamento é mágico. É ele que nos conecta com as outras pessoas. Então, se a gente está mandando pensamentos bons para as pessoas, a gente está recebendo de volta esses pensamentos. Se a gente está mandando pensamentos ruins, a gente está recebendo de volta, porque a pessoa, por ressonância, recebe aquilo que a gente está pensando. Então, fique atento, limpe seus pensamentos. Se não tem os pensamentos, claro, anota num papel para ver seus pensamentos de um dia só. E você vai ver quanta coisa pode acontecer ali, né, de coisas boas ou ruins que você não está atento e passou despercebido. Aquilo que vivemos aqui no agora possui muitas coisas poderosas. É tão poderoso que somos às vezes incapazes de enfrentá-lo. Consequentemente, temos que emprestar do passado e convidar o futuro no momento. Então saia desse lugar, né? Enfrente o que precisa ser enfrentado no momento, não corra de nada, né? Olhe no olho da pessoa que está ali do seu lado e converse com ela. Limpe tudo que está magoando você. Talvez seja por isso que procuramos, né, muitas vezes a religião, que andamos na rua, que queixamos da sociedade, que prejudicamos as pessoas, que mandamos maldade, enfim, que falamos mal das pessoas, achando que a gente sempre é vítima de alguma coisa. Então vamos sair disso, né, desse lugar irônico que a gente se colocou, falando mal das pessoas, achando que o outro lado que está errado, que na realidade é muito engraçado, né, quando a gente olha e entende que não é sobre o outro e que a outra pessoa só está mostrando aquilo que está dentro da gente como um espelho. E que quando a gente se liberta desses nossos pensamentos e essas emoções, a gente vai para o mundo maior. Então, sim, é preciso educar a mente. Sim, é preciso olhar para a sua verdade. Mas o que é isso, estar aqui no agora, né? Como eu faço para estar totalmente presente naquilo que eu estou fazendo? É relaxar, é respirar profundamente. Esse relaxamento para você que vai levar você a esse lugar, essa casa, esse perdão. Essa expansão de consciência, esse autoconhecimento, esse aprendizado pessoal, se conhecer de verdade, né? O que aflora em você, entender por que aquela ação que a pessoa fez, o que aflorou na sua pessoa, né? Foi medo, foi raiva, foi amor, foi alegria, o que aflorou quando a pessoa fez aquilo? Quando você olhar para tudo isso, né? O que aflorou, se foi raiva, traição, medo, humilhação, olhar para isso que você está sentindo e saindo desse lugar. Nossa, a pessoa se transforma totalmente na sua frente e diz, nossa, essa pessoa agiu de uma forma e agora está agindo de outra comigo. Mudou tanto, o que aconteceu? Aconteceu que a gente mudou. Então comece com você, a gente só pode mudar a gente mesmo. E a pessoa muda conforme a gente muda. O perdão é que abre portas para tudo isso, né? O perdão abre as portas para o que viver no momento, no presente, possa acontecer de fato. O perdão dos outros, mas principalmente de si mesmo. Se perdoar pelas coisas que fez, soltar, perdoar é soltar. Tudo aquilo que te prende às coisas ruins da vida. É se abrir por novo, é conquistar coisas novas, é se aceitar da forma que foi, da história que foi. Para que o estar aqui agora aconteça, seja verdadeiro e pleno, precisa perdoar. Então vamos abrir essa mente, essa consciência de vez, né? Essa vida um todo, como transforma a nossa vida.
Se alguém aqui tiver alguma pergunta, quiser mandar, fique à vontade. A mente é sobrecarregada de lembranças, né? De lembranças do passado, pelas projeções que a gente leva, né? Pelas projeções que a gente leva para o futuro sem estar aqui no agora. A gente vai vivendo, né? No nível mínimo e chama isso de permanência fraca. Por quê? Porque se eu não estou presente, fazendo escolhas totalmente presente no aqui e no agora, o mundo não vai me levar para lugares mágicos, né? Coisas que a gente nunca imaginou viver. E nunca imaginou vivenciar, e nunca imaginou estar com pessoas. Sair do papel de vítima, né? Quando alguém reclama o tempo todo, quando alguém que é injusto, né? Essa pessoa, né, tá sempre injusta, acha que todos os lugares, todas as pessoas, que tudo é tratado injustamente, que é ansioso, tem pressa para tudo, que se sente inseguros, estressados. A vida é, na verdade, o que somos, então precisa limpar tudo isso. Quando você não está totalmente presente, pensando no seu corpo, que está livre para sentir sem suas interferências. Então, como seria parar de pensar por um minuto? Será que você consegue? Dizem que a gente em um dia pensa mais de 32 mil pensamentos durante um dia. Então, será que realmente você consegue ficar no aqui e agora sem acalmar esse pensamento totalmente? Então, como seria parar de pensar, se conectar com a respiração ou meditação guiada e tantas outras coisas que pode. Para você aprender a se observar, sentir o seu corpo, se ouvir, né? Ouvir, sentir o ambiente que está como um todo, ficar no silêncio um pouquinho. Será que você consegue? Então faça o exercício para ver a diferença que vai fazer na sua vida. Se sentir, né? Porque o corpo fala. Então se a gente sair do mental e começar a escutar o corpo, a vida se transforma. Então aprenda a fazer isso também, né? São técnicas mágicas que a gente aprende dentro das terapias. Manter-se quieto um momento, né? Quando a gente às vezes faz os movimentos de cura, a pessoa deita na maca e já viaja, vai, dorme, se sente tão leve que vai para outro lugar. Não consegue estar presente, né? Para vivenciar e sentir tudo isso. Então vamos vivenciar cada momento, sentir o que está acontecendo, saindo do controle total para sentir, né? Sentir o toque quando alguém te toca, sentir a energia das pessoas com leveza, né? E sentir o que seu corpo sente quando você chega perto de alguém. Ele trava, ele fica duro, ele fica tenso, ele fica alegre, ele fica solto. O que ele está sentindo? Comece a escutar ele para ver quanta coisa você pode criar junto com essa pessoa que está ali perto de você. Mantenha-se quieto por um momento, né? Para entender, para a gente ficar no silêncio, né? Muito através da respiração ou meditação, lembrando que respirar é meditar. E consegue ouvir a voz do meu eu comentando sobre esse momento. Muito bem, né? Falei bastante, agora vamos falar sobre como funciona esse tal do perdão, né? A Mônica chegou aqui, né? Teve algumas interferências durante o dia, mas vamos falar, né? Não vai mais parar, não adianta, né? As coisas vêm, são pra gente olhar para mais alguma coisa que precisa ser olhado. Não é uma ferramenta de purificação, né? A gente não tem controle sobre todas as coisas, a gente precisa entender sobre isso. A gente não sabe tudo o que está acontecendo, a gente não tem como controlar todas as coisas no nosso meio, mas a gente tem como controlar o nosso pensamento através da respiração. E o perdão são falas, né, que a gente fala para soltar aquilo que nos magoa, para soltar aquilo que a pessoa fez e está nos machucando ou está pensando o tempo todo naquela pessoa, ela fica ligada em você o tempo todo e a gente fica emanando coisas ruins para a pessoa. Então, quando a gente vai limpando isso, a gente liberta essa pessoa da nossa mente e liberta ela também para não ter mais esses ataques. Podemos usar a mente consciente para começar a escolher a experiência que preferia ter, né? Que tipo de experiência eu quero ter aqui. Mas precisa parar de pensar se ela vai se manifestar ou não. De que maneira ou quando, né? A maneira que a gente faz para lidar, o segredo é se entregar para o processo. Quando a gente se entrega, a gente confia, mesmo não entendendo, né? Não entendendo por que a gente quer fazer isso, a gente faz, a gente se liberta. Então, confiar na vida, né? Porque nada na vida é acidentalmente, ela vem de alguma forma para nos mostrar algo, né? O que eu estou levando da minha vida para o mundo, o que eu estou mostrando, que caminho é esse que eu estou ensinando para as pessoas.
eu estou praticando na minha vida? Porque de nada adianta eu aprender e não fazer nada com isso. Então, praticar os exercícios que a gente aprende diariamente, seja qual for que você aprendeu, faz a perfeição das coisas, faz a gente evoluir. Tem que aceitar, né, soltar e se permitir, né, essa vida que siga com a gente, seguindo um caminho novo de cura e perfeição. O perdão é uma das coisas mais libertadoras que pode acontecer na sua vida. E é a coisa que mais liberta alguém. Eu demorei muito tempo para entender por que isso acontecia, né? O que era esse perdão. Depois de fazer anos e dar workshop sobre perdão, eu assisti um filme, né? Um filme da Madalena. E lá no filme a Madalena pergunta para Deus, né? O que faz uma pessoa curar a sua alma? Que ele ensina que você pode curar pessoas através do toque das mãos, que todos nós temos os dons da cura quando a gente se conecta com isso. Então a gente, através do pensamento, acalmando o pensamento, através dessa conexão maior, porque quando a gente está pura, está leve, a gente ganha um poder maior, né? Que através da energia das nossas mãos a gente pode nos curar e também curar as pessoas ao nosso redor. Quando ela perguntou para ele, né, como que você cura as pessoas, né, cura as pessoas com o toque, você ensina a gente a curar as pessoas com o toque, como é que faz para a gente curar nossa alma? Daí Deus fala, né, para ela que a única pessoa que pode curar a sua alma é você mesmo, através do perdão. Que ela pergunta, mas como que eu posso me curar através da minha alma, se a gente sempre busca fora tudo isso? E daí ele fala que a sua alma, é só você que pode se curar. Então, se você se conectar com a sua alma pura, né, comece já a fazer esses exercícios, né, e para se libertar. A falta de perdão é como uma pedra amarrada na perna de alguém, que arrasta você para o fundo do mar. Então, se você tem mágoas de pessoas, você manda raiva, você fica com raiva. Além de você criar dores enormes no seu corpo, às vezes doenças, estourar alguns membros do seu corpo, você é ainda o que se destrói emocionalmente. Então, acaba buscando vícios descontrolados, não sabendo lidar com tudo isso. Não consegue ficar sozinho no momento, né? Que é ali que a gente começa a se curar. Então, quando eu larguei tudo, né? Larguei tudo que eu tinha, comecei do menos, né? Muito menos, e fiquei no silêncio da minha mente. Eu comecei a criar o tempo todo sem parar. Porque eu comecei a me conectar com o meu ser, desse autoconhecimento, que já fazia 7 anos comigo mesmo. Então, vendo agora, começa agora a nossa mudança? Sim, começa agora. Mas ela vai se transformando com o tempo, a gente vai se libertando de tudo isso com o tempo. Então, se Deus, né, porque no fundo Deus é nós, a gente mesmo se perdoa, Deus maior nos perdoa, existe algo maior, mas a gente mesmo precisa se aceitar do jeito que é. A gente pode o quê? Mudar toda a nossa realidade, por motivos, né, de nos libertar. Então, se a gente não perdoar alguém, a gente também carrega essa pessoa com a gente. Muito bem. Por que perdoar, né? Por que perdoar? Porque ele começa e termina com você. Quando nos perdoamos, não queremos dizer que estamos pedindo perdão para outra pessoa, mas que sim estamos perdoando a nós mesmos por aquilo que aconteceu. Porque se aconteceu, a gente abriu o nosso campo, a gente estava na mesma frequência da pessoa, a gente estava com as mesmas emoções. Então, se eu aflorei emoções ruins em alguém, a pessoa também aflorou em mim essas emoções. Que a gente estava na mesma frequência. Quando nos libertamos de tudo isso, a gente nos liberta e a pessoa também, para seguir o seu caminho com mais leveza. Perdoar é livrar-nos das pessoas que nos fizeram mal, assim nos mover em uma boa direção. E não nos bloqueamos com os maus pensamentos, porque daí se a gente liberta os nossos pensamentos, a gente se conecta com pessoas com pensamentos iguais aos nossos. Quando soltamos essas amarras, esses pregos energéticos que ficam grudados em nós, que nem eu falei o exemplo do cachorro, né? O espinho jogou, encheu ele todo, na lateral todinha de espinhos, né? Esses pregos energéticos a gente carrega, nos trava, nos bloqueia a nossa fala, nos bloqueia nosso corpo para não ir a mais, não ir além. Quando a gente tira esses pregos energéticos fincados no interior da nossa consciência, né? Porque através do nosso pensamento,
olhando para o externo, né? Que nem eu falei, o cachorro jogou, o porco espinho jogou no cachorro os espinhos, né? Que seria como nós, só que nós joga esses pensamentos na nossa mente, né? Então vamos olhar para isso com esse olhar, né? Que espinhos é esse, né? Que pregos energéticos estão ali grudados em nós que a gente precisa soltar. Seja bem-vinda, Isabel, bem-vinda, Suelen, bem-vinda, Rafa, bem-vinda, Mara, bem-vinda, Elisandra. Bom dia, Isabel. Que legal, né? Olha quantas pessoas entrando na live sua arte de perdão. Não sabe o que pode transformar a sua vida. Então, quando a gente solta todas essas amarras, né, essa que está ali preso no nosso inconsciente, uma nova realidade acontece, um novo horizonte vai emergir à sua frente. Assim, o perdão abrirá portas da felicidade plena. Então, a minha busca pela felicidade me levou ao perdão. Né? Vamos aceitar tudo isso, soltar tantas coisas, né? Soltar tantas coisas que a gente tinha presa e não sabia. Então pense na pessoa, né? Você pode pensar na pessoa que você magoou, qual a razão dela. Você pode escrever num papel, né? Escrever o nome dela para se limpar, para depois botar fora tudo isso, limpar tudo que vier na sua mente. Podemos nos perdoar? O perdão põe mágoas em repouso, culpa ou inocência. Não é questão do perdão, né? Porque o perdão liberta cada um de nós da necessidade de odiar alguém. Quando a gente odeia muitas pessoas, a gente tem doenças horríveis no nosso corpo e às vezes não tem cura mais, né? Então, quando a gente começa a olhar para os nossos pensamentos, a gente entende. Muitas vezes a gente diz, olha, como que aquela pessoa, né, tão boa, aconteceu aquilo, não merecia. Mas é muita coisa inconsciente, 95% da nossa consciência a gente não sabe. E a gente, para entender essa consciência, a gente precisa investigar a nossa consciência. E poucas pessoas investigam, né? Porque a gente quer estar sempre no controle de tudo. Então, a gente controla muitas coisas, mas o nosso inconsciente, a gente não tem controle. Então, a gente precisa ir lá, cavando aos pouquinhos e libertando e trazendo, não só limpando essas coisas ruins, mas também se conectando com as nossas habilidades e competências, que são muitas ali dentro de nós. O perdão tira do passado dos nossos ombros, a fim de avançarmos sem esse fardo. Então, quanto a gente está carregando esse fardo, né, pesado na nossa vida, que é pesado demais carregar pessoas, situações, como seria se libertar? E não precisa mais isso para se conectar com o novo? Ao perdoar uma transgressão, nos libertamos do tormento. Esse tormento que nos fica, às vezes, noites sem dormir, a gente não entende, aquela pessoa vem na nossa mente, fica ali o tempo todo, aquela situação que a gente precisa olhar de perto para soltar. Para ter um sono tranquilo, para não entrar na sua mente quando você está dormindo e acordar cheia de leveza, de vida para a vida no dia seguinte. Uma mente que perdoa é preciso, né? É preciso ser justa, porque ela é justa consigo mesma e com as pessoas ao seu redor, né? Eu estava assistindo um filme esse final de semana e tinha um movimento que apareceu, que é uma briga entre eles, e ele apagou todas o que a pessoa tinha guardado de coisas que ele guardava para se favorecer da outra pessoa. Exemplo, eu brigo aqui o exemplo com a Isabel. Então eu tenho uma coisa que eu sei sobre a vida dela, eu vou lá e guardo essa memória, né, com provas, para se ela fizer qualquer coisa contra mim ou falar sobre mim, eu vou lá e prejudico ela, mostrando essa prova para as outras pessoas. Então, quantos de vocês ainda estão nesse lugar, querendo se sobressair sobre as pessoas, querendo prejudicar as pessoas ao seu redor? Ameaçando essa pessoa, se ela não fizer o que você quer, você vai prejudicar ela por algo que ela fez lá no passado. E ela, por medo, aceita o que você está propondo para ela. Vamos sair desse lugar, né? Vamos desse lugar, porque todos nós somos livres. Né? Enfrenta de frente isso, né? Se aceita, porque se você se aceita o que você vivenciou, naquele tempo você tinha aquela consciência, agiu dessa forma, e agora, nesse momento, você pode agir de forma diferente. Então, não se emaranhe mais com pessoas que fazem isso com você. Se liberte de vez, né? Se liberte de vez para ter uma vida leve, uma vida tranquila, uma vida feliz. Uma mente que perdoa, né? Ela cria imunidades à dor. Então, vamos perdoar e sair da dor, das doenças, né? Se libertar de tantas coisas. Sofremos pelos nossos hábitos, né? Culpamos o cigarro, às vezes, os vícios,
Culpamos as drogas, o álcool, a comida, né? Nossos entes queridos por nossas infelicidades. E claro, culpamos o corpo físico por não nos desapontar. Não é fácil admitir tudo isso, né? Então vamos admitir que é a gente que sai desse lugar. O problema, né, do perdão para a vida não está neles, está em você. Para mudá-lo, você é quem tem que mudar. Apenas isso. A verdade é essa, né? Saia desse lugar de culpar alguém e olhe, comece a se libertar. Você assume completamente a responsabilidade por sua vida? Então tudo que você olha, escuta, saboreia, toca ou experimenta de qualquer forma é sua responsabilidade. Porque está ali na sua vida. Isso significa que a atividade, né, às vezes das pessoas, até terroristas, né, e tantas outras coisas, a economia, qualquer coisa que experimenta, que não gosta, ali está para que você cure. Então vamos se curar de tantas coisas que vem ali. Cada pessoa que vem e passa pela nossa vida nos ensina algo. O que você está aprendendo com essa pessoa? E o que você está ensinando para ela também? Isso é bom ou isso é ruim? Está te levando para lugares legais, felizes, ou está levando você para baixo, se destruindo a si mesmo? Pense sobre isso. Você vai entender o que é bom para você e o que é ruim para você. Tudo isso, né, muitas vezes são projeções que saem do nosso interior. Então a pessoa só vem fazer aquilo que está dentro da nossa mente. Então às vezes o mundo nos afasta de algumas pessoas e nos conecta com outras pessoas. Conforme a gente vai evoluindo, algumas se afastam e vem aproximando outras. E umas continuam com a gente. Então o que você está levando contigo ali no seu dia a dia? Eu sinto muito, né? Que eu sinto muito é um movimento que você vai falar para qualquer coisa que aconteça na sua vida, no momento, né? Que está incomodando alguma coisa em relação a uma pessoa, ou lugar, acontecimento ou coisa. É o início de um processo, né? De limpeza. Então peça a Deus, peça a seu Deus maior, né? Quando você se conecta, com quem é o seu mentor que você se conecta no seu dia a dia. Peça para ele, olhando para ele e diga: quiserem anotar ali, para não esquecer, pegue um lápis, né, e anote para não esquecer. Isso está no livro Limite Zero, que foi quando eu li, quando eu comecei a ler sobre o perdão. As palavras são: divindade, limpe em mim o que está contribuindo para esse problema, ou para essa pessoa. E depois fale: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Então veja que são palavrinhas simples, leves, não tem como não lembrar, né? Pode anotar, no primeiro momento você vai levar com você, depois você vai se ter decorado na sua mente. Então veio uma situação que te incomodou, você já faça: divindade, limpe em mim as memórias que eu tenho em comum com você. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. São palavras que te levam para além, né? A minha mente no passado, sempre fui uma pessoa de muita oração. Quando o meu corpo começava a sentir emoções, que tem alguém me atacando, estou me sentindo sufocada, assim que a gente fica, eu começava a rezar inconscientemente o Pai Nosso. Então a minha mente identificava, quando algo acontecia de ruim na minha vida, o Pai Nosso. Então hoje, quando o Pai Nosso começa a vir sozinho na minha mente, eu começo a fazer o divindade limpa em mim essas memórias que eu tenho em comum com essa pessoa. Né? Porque daí eu identifico, porque quando a gente para no silêncio da mente, vem a pessoa na sua frente, aquela que você tem atritos que precisa ser curado. Então como que eu sei se alguém que eu preciso soltar e perdoar? Como eu sei de tudo isso? Silenciando a sua mente, estando presente no aqui e agora. Quando a gente fica no presente total, respiração consciente, né? Aquela respiração profunda, que eu vou explicar daqui a pouquinho, para você entender. Você vai perguntar de onde vem isso, vai vir a pessoa e a situação na sua mente. Então, para te ver que o poder está dentro de nós e a gente precisa silenciar a nossa mente. Quando a gente começa a silenciar a nossa mente, a gente vai descobrir muitas coisas, muitas pessoas vão vir para a gente limpar. Pessoas que a gente nem imaginou que a gente guardava as mágoas, e a gente tem mágoas, né? Então vamos soltar tanta gente que a gente carrega.
Lembrando também que cada vez que você falar mal de alguma pessoa, você vai estar trazendo ela para perto de você. Então, teve uma vez que eu sempre fui numa festa de capela, sentada ao lado, uma pessoa puxou a família, começou a puxar um, puxou outro, puxou outro, puxou todo mundo. E eu sempre falei para outra pessoa do lado, nossa, fazia muito tempo que eu não sentava de alguém que puxou a cidade inteira no momento que está aqui na mesa. Então, quando você vai num lugar, né, fale de você, se conecte com você, com a essência, se conecte com a pessoa, ou não fale nada, se você não quiser falar, mas não fale de pessoas e situações, né, não traga todo esse mundo todo nas suas costas, porque é pesado demais e você vai estar destruindo a sua vida, né, então olhe para isso. Bom dia aqui, pediram para repetir, então anote ali, divindade, limpe em mim o que está contribuindo para esse problema ou essa situação. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Vou deixar a live gravada aqui e vou deixar a frase embaixo, tá? Para quem quiser, vou deixar a frase embaixo daí pode se conectar depois com a live, embaixo vai ter as frases daí, tá bom? Senti a necessidade de colocar, que daí assim todo mundo que não pegou consegue lembrar, né, e anotar depois. Então repita várias vezes até aquela memória ir embora. Quando ela for embora, porque você se libertou. Toda vez que a pessoa vier na sua mente, você fala novamente. Então repita muitas vezes, né? Sinta a sua intuição e vai se libertando. Essas memórias, né? Que você diz, amo as minhas memórias. Então uma intuição de ligar, né? Que ama as suas memórias, que é grato pela oportunidade de libertar você e a mim. Então, vamos libertar tudo isso. Vamos se conectar com a respiração. Para você começar a entender que é através da respiração que você se conecta com algo maior e que você também se conecta com o seu ser puro. Então, antes de fazer qualquer movimento, você precisa se conectar com aquela respiração, né? Que ela precisa de dar a respiração profunda, né? Profundamente suave. Relaxar é gostar da experiência. Né? Então, quando eu vou respirar, relaxar, né? Sempre usar força vital, né? Essa força puxando o ar, recarregando todo o corpo. Enchendo a tua barriga, né? Todo o teu ventre aqui, encher todinho ele de ar. Essa respiração profunda abaixo do umbigo. Para caminhar para cima, para subir. Então, você vai respirar profundamente. Enchendo a barriga de ar, segurar e soltar, esvaziando toda a sua barriga. Para quê? Para que todo o seu corpo receba essa energia. A gente sempre respira tão fraquinho que a gente nem entende como é a nossa respiração, não está consciente. Então, às vezes, quando a gente identifica isso, a respiração começou a ficar afogante, eu vou entrar em ansiedade. Opa, é um sinal que está nos mostrando. Vamos sentar. Vamos respirar calmamente, né? Enchendo a barriga de ar, segurando um pouquinho o ar e depois soltando. Pode fazer exercícios, né? Começar leves, contando de 1 a 5, 1 a 3, né? Respirando, contando até 3, segurando, contando até 3 e soltando, contando até 3. Porque daí você vai o quê? Respirando e soltando tudo isso, limpando. Pode imaginar, né? Respirando ar, alegria, felicidade, o que você quer para o seu corpo. Saúde, cura, enfim. Segurar dentro do teu corpo e soltar o que te incomoda. Soltar o ar das coisas ruins, dos pensamentos ruins, dessa energia, das tensões que está ali acontecendo no teu corpo. Vai soltando tudo isso. Então, é bem legal você fazer a respiração. Então, olhando para isso, quando a gente puxa o ar para dentro, enquanto se expira, deveria ser uma libertação da respiração totalmente relaxada, sem esforço. E a gente já faz sem pensar, né? Então, vamos se conectar com essa respiração. Pode fazer uma vez comigo, né? Vamos fazer o ar junto, vamos puxar o ar. E solta o ar. Quando você soltar o ar, você vai soltar toda essa tensão do seu corpo, toda essa tensão que você sente por algum motivo. E vai ver quanto é muito mais leve estar vulnerável, né, a tudo isso. Muito mais leve é estar no seu mundo, né, com leveza, indo de coração aberto para as pessoas, para os movimentos que você deseja fazer.
Então é muito lindo, né? Vou ter um workshop do perdão totalmente gratuito. Vai acontecer no dia 26 de tarde. Quem quiser pode entrar lá no grupo. Já tá no meu link da bio o link se alguém quiser entrar, né? Para que vocês também se conectem com os quatro elementos para a gente se perdoar, como é olhar para isso, como fazer as ações e muito mais coisas vão ter lá. Exercícios, coisas que você pode fazer no seu dia a dia e também se conectar com tudo isso. Vai ter meditações guiadas, né, para se conectar com essa cura total e tantas outras coisas vão acontecer. Então, a energia vital, né, através da respiração, é o que deixa fluir essa energia. Você pode se conectar com a energia do seu corpo, né, esse estado funcionando e gerar equilíbrios, pensamentos positivos, ideias criativas, em consequência disso, uma relação saudável com os demais e com as pessoas, consigo mesmo, com a natureza, né, que é a mãe de todas as coisas, né? Se conectar com a natureza é maravilhoso, estar no silêncio, no seu cantinho lá, se conectando com tanta grandeza que a natureza tem, né? Minha natureza também, quando eu voltei a me conectar com a natureza, em 2017 voltei a fazer todos os movimentos, visitar um monte de cachoeiras e lugares, também me conectando com esse, levando essas curas para a natureza e me conectando com a pureza do ser, foi me transformando a minha vida. Então se conecta a isso também, que vocês vão ver quanto é bom a gente se conectar com tudo isso. Quem tem técnicas do Reiki pode se aplicar também, né? Que são conhecimentos básicos que a gente auto-aplicação. Existem meditações guiadas de Reiki, né? Dentro do YouTube, pode direcionar lá também. E vocês vão começar a fazer esses exercícios, enfim, começa a se expandir para coisas mais. Fazer relaxamentos, né? Relaxamentos alfa, que é aqueles relaxamentos de você ficar com consciência através da respiração para limpar, se conectar com algo divino. Que todos nós temos nossos guias, nossos mentores que nos levam para além. Então, se conectar com isso, né? Ficar um pouquinho sozinho consigo mesmo, né? Se conectar com coisas mágicas que você vai ver. Se dar para você o amor, o carinho, a felicidade, as coisas que você gostaria que o outro lhe desse. Ou que você dá para outras pessoas e esquece de dar para si mesmo, comece a dar para você também. Fazer meditação, né? Quem quiser meditação também, eu tenho um trabalho lindíssimo, 33 dias de meditação. E ele vai começar dia 1º de agosto, né? Para setembro você já entrar purinho, né? Recebendo 33 dias meditações diárias. Então vamos se conectar com tudo isso, tantas coisas boas acontecendo, né? Se libertando. Você também que é empresário e está ali sempre num movimento, na pressão psicológica, né? Vamos olhar para isso, se libertar para que esse dia teu seja mais leve, né? Seja leve para trabalhar, para se conectar, para passar a mensagem com clareza para as pessoas ali, né? Seus colaboradores na sua empresa, tantas outras coisas. Então é muito lindo a gente se conectar, né? Porque a gente é um ser humano como todo, a gente é um ser humano como mãe, às vezes como pai, né? Às vezes como colega, às vezes como empresário, às vezes como funcionário e tantas outras coisas, né? A gente é um todo, né? A gente precisa ter equilíbrio em todas as áreas da vida. Às vezes a gente é só um filho, né? O filho da nossa mãe. Lá na nossa família a gente só é filho dela e mais nada, né? Às vezes no casamento a gente só é a esposa. Então como seria a gente se colocar no seu papel em cada coisa que está, para que o mundo seja bem mais leve, bem feliz e tantas outras coisas. Vamos colocar amor, né? Amor na água que você toma no teu dia a dia, para ir limpando também através da água, né? Limpando as suas memórias através da água, pedindo para que essa água limpe o seu corpo, limpe a sua mente dessas coisas que às vezes acontecem. Quando você coloca a água na boca, já imagina a água descendo, limpando todo o teu corpo, todos os teus pensamentos. Então são coisas básicas que a gente pode conectar com a nossa essência, com a nossa pureza, que não dá trabalho nenhum e a gente faz sem pensar, né? A gente faz sem lembrar de tudo isso que a gente pode acontecer na nossa vida. Então, quem quiser, né, também, já tem 2 livros, quem quiser pode me chamar, tem o livro das terapias, né, terapias integrativas, tem o livro das mulheres que superam, né, a mulher que eu me tornei, então, através dessa cura, de olhar para mim, esse entendimento, né, a busca do autoconhecimento, que é olhando para o passado, né, o autoconhecimento que me salvou de tantas coisas, que hoje, além de ter todo esse conhecimento, eu posso passar para mais pessoas. Fica aqui a minha mensagem para todos de hoje, né? Quem quiser voltar lá e olhar de novo a live,
Vou colocar lá no YouTube também, para quem quiser escutar no YouTube. Quem quiser participar do workshop do perdão, totalmente gratuito, vai ser no dia 26. Então pode me chamar no direct ou me chamar clicar no link da bio e entrar direto no grupo. Vai ter muitos materiais legais que você pode usar na sua vida, sem custo nenhum, para que isso também seja o começo da transformação da sua vida que você pode colocar na sua vida. Vou deixar uma dica de um filme, né? Um filme que eu me conectei com perdão, que é maravilhoso. Tem uma música também, que é Eu Só Posso Imaginar. Então anote ali o filme, Eu Só Posso Imaginar. É uma conexão do filho com o pai, né? Que precisa ter a cura, né? A aceitação, perdoar o seu pai, para ir para a vida, para ganhar o seu mundo, para conquistar, né? O seu propósito vem dali, né? A gente tem não nada por acaso. A gente não nasce numa família porque a gente não devia ter nascido aí, a gente devia, é por curas maiores. E quando a gente entende tudo isso, a gente solta, né? Porque a vida não é fácil para ninguém. A vida ela não vem, né, com uma etiqueta que você tem todos os passos de como segui-la. Ela vem com emoções e situações que são mostradas através das pessoas ao nosso redor. Então fique atento, né? O meio que você vive é o meio que você busca, é o que está dentro da sua mente. As coisas que afloram em você são as coisas que precisam ser curadas e soltadas, né, para ter um mundo, escolhas novas. Vou deixar um livro também, um livro A Cabana, que é um livro que eu não menciono, eu só menciono o livro sobre o perdão, que é o Limite Zero, mas tem esse livro, também tem o filme, se vocês quiserem assistir e se conectar um pouquinho mais com tudo isso, é maravilhoso. E quem quiser, né, meu livro, né, deixa eu só pegar aqui, Mulheres que Superam, é só me chamar, tem um capítulo sobre a minha história, que logo mais vai sair mais um, que daí vai contar só sobre a minha história e sobre as memórias que a gente guarda, né, em qual já fiz 25 investigamentos do inconsciente para olhar para as memórias como um todo. Então, se você se conectar com as suas memórias, você vai ver quanta coisa você vai ganhar, não só se libertar de coisas que está presas em você, mas também, né, se conectar com tantas coisas, habilidades, competências, felicidades que você tem aí e pode se conectar, que está ali guardadinho na sua mente, que por causa do motivo de você estar preso em memórias de coisas ruins o tempo todo, você esqueceu das coisas boas que tinha na sua vida. Então, meu convite é esse. Busque a sua felicidade, já comece com esse exercício do perdão. Busque a sua essência pura, né? E se conecte com a leveza da sua vida. Então, muito obrigada a todos, tá? E na próxima semana eu estarei aqui. Que Deus, né, um Deus maior, me ilumine, né? Que não tenha nenhuma interferência, que nenhum porco-espinho atravesse na minha vida, né? E vamos soltar o que a gente tem de melhor, né? Que nem dizem que nem a rosa tem muito mais espinhos do que pétalas, então vamos se conectar com as pétalas e levar para o mundo todo esse conhecimento. Obrigada a todos, né? Todos que estão aqui, eu vi que entrou o Edson, entrou... quem mais aqui? Eliane... Jussara, muito obrigada a todas. Aqui a Neuza falou gratidão, foi muito bom rever e entender os processos que vivemos. Beijos. É tão bom ver, né, que pessoas que um dia passaram na nossa vida ensinaram coisas para nós. E hoje a gente pode passar uma palavrinha aqui também, né, um ensinamento, um aprendizado total com todos nós. Beijão a todos e até a próxima semana.